Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelino, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje vamos continuar um tema que já começamos a respeito do comportamento alimentar. Só que hoje a gente vai entrar mais por um viés da nossa saúde mental. O seu comportamento alimentar, ele é normal ou patológico? Você está comendo bem? Lembre-se que é um pilar importante do nosso autocuidado para a gente ter mais saúde. Então, já deixe seu like, se inscreva nesse canal e vamos nessa que o tema é bom. Então, para a gente compreender mais a respeito do comportamento alimentar e a nossa saúde mental, vamos primeiro compreender o que é um transtorno. Um transtorno são um conjunto de comportamentos, de sinais, de sintomas que causam algum prejuízo para a vida da pessoa. Um prejuízo funcional, no dia a dia e até mesmo prejuízo nas relações que acabam chegando para outras pessoas também. E um transtorno a gente vai avaliar principalmente em relação à intensidade de algum comportamento e à frequência. Então a gente começa a ter uma visão do que seria um comportamento prejudicial nesse conjunto de comportamentos que se dá o transtorno. Já o transtorno alimentar, então ele está mais caracterizado a um conjunto de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos em relação ao ato de comer. São comportamentos que trazem prejuízos para as pessoas que têm isso acontecendo. São comportamentos que trazem sofrimento, porque ela começa a ter ou alguma seletividade muito específica, ou ela exagera demais, ou come de menos. Então, tudo que está relacionado ao ato de comer que esteja prejudicial, inclusive em relação ao pensamento que toda vez que vai se alimentar é um pensamento difícil, um sofrimento intenso. Então, isso está muito associado também com a nossa relação com o corpo. Então, o transtorno alimentar é um reflexo de uma relação conturbada com o corpo e com o ato de comer. Falando dos transtornos alimentares, atualmente existem algumas classificações que explicam melhor comportamentos mais específicos em relação a um comer transtornado. Então, a gente vai falar, por exemplo, de anorexia, bulimia, pica, que é um transtorno de a pessoa tem vontade de comer alimentos que não são alimentos, na verdade, são substâncias alimentícias. A gente pode falar de um transtorno do comer noturno, o transtorno de uma compulsão alimentar. Então, existem alguns tipos e outras que estão não tão específicas, mas que entram num rol aí de avaliação de prejuízos que esse tipo de comportamento gera. Quero fazer uma observação com vocês que isso é o que está escrito, catalogado, que gera diversos estudos e tratamentos específicos. Mas não significa que se você passa por algum sofrimento e tem prejuízos na sua vida em relação ao seu comportamento alimentar, que isso não seja digno de um tratamento, só porque não há um diagnóstico. Então, longe disso. Se gera um sofrimento, se tem dificuldades, que você já percebe alguns prejuízos, já é o suficiente para você buscar auxílio e um tratamento com profissionais que podem te auxiliar nisso. E você pode estar se perguntando qual seria a causa desses transtornos. E hoje em dia a gente já não fala de uma causa específica. Existem diversas causas. Então, qualquer transtorno psicológico, também um transtorno alimentar, ele é multifatorial. Então, são diversas situações na vida, diversas contingências que podem levar uma pessoa a desenvolver esse transtorno. E isso começa lá atrás. Então, a gente vai investigar questões da infância, comportamento dos pais, em relação principalmente à questão de valorização do corpo. Mas hoje em dia, não só o que existe ali dentro de uma família, mas um contexto escolar, acesso às mídias, redes sociais, que tanto influenciam essa idealização de um corpo, porque, como eu expliquei, o transtorno alimentar não é exatamente somente um prejuízo no comportamento alimentar, mas também uma relação que a pessoa tem difícil com o próprio corpo. Então, fazendo essa junção, a gente vê aí diversas causas que existem hoje em dia.
existem também alguns transtornos psicológicos que desencadeiam transtornos alimentares. Então, pessoas que passam muito tempo com ansiedade, com depressão, né, como já comentei em outro vídeo com vocês do comer emocional, se não conseguir organizar muito bem, gera um hábito, gera um padrão de comportamento que só vai trazer prejuízos. Né? Essa ideia de não conseguir controlar a própria alimentação, de não ter assim, um controle, um entendimento das próprias emoções e dos comportamentos, tudo isso pode ser um desencadeador para ter prejuízos com a alimentação. Sem contar na questão de puramente hábitos, de rotina. Às vezes a pessoa começa a se envolver com um padrão de comportamento, de organização da sua alimentação, que quando vê os prejuízos já estão muito maiores e quase que ali enraizado um aprendizado. Então, observar o que você faz no dia a dia é importante para pensar na maneira de se cuidar melhor e não chegar a ter, né, prejuízos assim. Algo muito relevante a se considerar como uma das causas de um transtorno alimentar são dietas muito rígidas. Essas dietas têm outras causas, né, do porquê que a pessoa escolhe fazer, mas eu também não estou falando que se fez a dieta vai ter um transtorno alimentar. Mas se vocês conseguirem observar os transtornos, né, mais específicos, como uma compulsão, anorexia, bulimia, eles partiram de algum momento a pessoa começou a querer fazer algum tipo de dieta. Então, não é que toda dieta causa um transtorno, mas todo transtorno veio de uma dieta, principalmente as dietas rígidas. Então, esse é um assunto que a gente precisa começar a desenvolver no sentido de buscar uma alimentação em equilíbrio, sem radicalismos. Assim você consegue manter um padrão de saúde e um estilo de vida saudável a longo prazo. Agora eu quero conversar aqui com vocês para vocês começarem a diferenciar então padrões de comportamento de um transtorno alimentar, de um comer transtornado e enfim de um comer normal. Para eu não esquecer de nada e deixar as coisas mais claras, eu vou pegar uma colinha aqui que eu estou acompanhando no computador para ler melhor para vocês e ficar mais claro. Então, um comer transtornado, né, que já não chega a ser um transtorno alimentar, tá ali num preâmbulo, se refere a problemas alimentares relacionados a comportamentos que incluam práticas purgativas, compulsões, algumas restrições também, métodos inadequados para perder ou controlar o peso, mas que, de maneira geral, então, eles ocorrem com menos frequência e com menos intensidade, não é tão grave assim. Mas vocês percebem que existem alguns padrões assim que a gente pode ver com facilidade, né, no comportamento alimentar das pessoas. E um transtorno alimentar, dependendo de cada tipo, mas de maneira geral, a gente vai olhar aqui, fazer dietas muito restritivas, cortar calorias de tudo que come, compensar o que comeu, odiar o próprio corpo, achar que é gordo mesmo quando todo mundo está falando que você não está, comer grande quantidade de uma comida, comer de maneira escondida, esconder alimentos, evitar comer na frente de pessoas. Veja quantos comportamentos que causam sofrimento para a vida de uma pessoa. E isso de maneira intensa e frequente. Então, observe assim, o que eu mais estou frisando com vocês em relação ao hábito é a frequência com que isso acontece. E aí, Lara, como é um comer normal então? Como que eu faço para melhorar meu comportamento alimentar e não chegar a extremos desse tipo? Um comer normal, ele é flexível, varia de acordo com a sua agenda, a sua rotina, porque a gente precisa entender a dinâmica aí de um dia que às vezes aperta, outras vezes afrouxa. Respeita a sua fome, a sua saciedade, então você está mais atenta a isso. Consegue variar os alimentos, não ficar muito restrito a determinados tipos de comida. Se sente bem com o próprio corpo e busca fazer atividades físicas por prazer, não somente para ter uma mudança no próprio corpo. Então, se você conseguir observar esses ideais de um comportamento associado à nossa alimentação, então sim, você está com um comer mais saudável. E se você se identificou com algum padrão de comportamento de um transtorno alimentar, procure ajuda. Para o tratamento é importante que ele seja feito de maneira multiprofissional, uma equipe para te acompanhar. Então você vai precisar de um nutricionista, de um psicólogo
e de um médico, talvez até de um educador físico que possa te acompanhar nesse processo de mudança de comportamento. Então, são profissionais que, se estiverem inclusive numa mesma equipe, juntos, vai facilitar um tanto a mudança dos seus comportamentos, porque cada um vai começar a trabalhar com você com um viés, com mudanças da sua alimentação, de você começar a fazer uma reeducação alimentar. Então, tanto a partir de um planejamento alimentar de um nutricionista que te passe alimentos que realmente serão benéficos para a sua saúde, que você confie neles e que você também faça um acompanhamento psicológico no sentido de lidar com as suas regras em relação a uma alimentação, nas suas emoções e o seu contexto de vida. Então, como manejar todo esse contexto para você conseguir se sentir bem consigo mesmo e desenvolver diversas habilidades que às vezes podem estar assim muito distantes hoje em dia e você ficar apenas focando na questão do comportamento alimentar. Então pode ser que você não esteja dando atenção a outras áreas da sua vida, como por exemplo as suas habilidades sociais, você conseguir desenvolver mais o contato com as pessoas, questão da sua autoestima, perceber que um corpo bonito, uma boa imagem, não é o suficiente para você estar com pessoas, fazer amigos, ter relacionamentos. Então, construir em si uma autoestima que você consiga ter melhores relacionamentos com as pessoas também. Então, tudo isso pode ser melhor trabalhado e de maneira específica para o seu caso também. Então, busque melhorar o seu comportamento alimentar, tendo uma relação melhor com o que você come e com o seu próprio corpo. Isso é um gesto de autocuidado que vai te garantir também uma certa estabilidade para vivenciar outras áreas da vida. Então, vivenciar outras coisas, você ter essa condição. Então, é uma troca. Quanto mais você vive outras coisas, melhor também você consegue administrar situações específicas de um comportamento alimentar, por exemplo. Nossa vida é ampla e podemos aprender muito mais se a gente estiver mais desperto e interessado em se cuidar. Então, busque apoio e orientações. Quero deixar aqui por último 2 indicações para vocês que auxiliam muito a melhorar a questão do comportamento alimentar. São 2 livros. O Peso das Dietas. Esse livro é de uma nutricionista que trabalha bastante com questões de transtornos alimentares e de um comer menos transtornado também. E Como Lidar com os Transtornos Alimentares. Esse livro aqui ele é indicado tanto para profissionais da saúde, tanto também para quem são pessoas que estejam interessadas no assunto. Ele é muito bom de ler, de fácil entendimento também. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com alguém que você saiba que teria interesse também. Então, se você não está inscrito nesse canal, já deixe seu like, porque todas as quintas nós temos vídeos novos, vídeos da nossa saúde mental e do nosso autocuidado. Vamos juntos aprender mais!